Então, iniciando, né, falando um pouco sobre qual será a dinâmica da nossa apresentação, vamos iniciar falando um pouco sobre o FRS 16. Acredito que todos vocês já estão por dentro da legislação. Vamos focar mais na parte da entrega do produto, né? Quais são as entregas que nós já realizamos em relação a essa norma contábil, e depois a gente abre para dúvida, caso tenha alguma questão que a gente possa apresentar para vocês, mostrar para vocês em relação à dúvida de vocês. Como eu disse, tendo dúvida no meio da apresentação, pode acionar aí pelo perguntas do webinar, que nós temos uma pessoa aí com conhecimento para responder as perguntas aí de vocês. Então, iniciando falando um pouquinho da legislação. Então, o FRS 16 foi uma atualização, né, complementar das normas internacionais de contabilidade. Essa atualização foi realizada em janeiro de 2019. Então, desde janeiro de 2019, o IFRS 16 entrou em vigor, impondo algumas modificações para os registros de arrendamento das empresas. Esses arrendamentos, eles podem ser, por exemplo, locação de veículo, escritório ou qualquer outro tipo de ativo. De imediato, essa legislação ela não impacta na forma de identificar e mensurar e divulgar os contratos de arrendamento, apenas a parte contábil mesmo que vai ser afetada. Essa legislação ela estabelece que os contratos de tipo de arrendamento mercantil elas sejam reconhecidos como ativo da empresa arrendatária e os seus valores e as correções contabilizados como direito de uso, e não como eram despesas no antigo modo de contabilidade. Então, a principal mudança é essa. Agora, o ativo ele vai ser reconhecido como ativo imobilizado da própria empresa arrendatária. A legislação também determina que os valores a pagar registrados na contabilidade, eles têm que ser registrados tanto a curto quanto a longo prazo, tanto o ativo de direito de uso, quanto o passivo de arrendamento e também os encargos financeiros que regem esse contrato. Então, falando um pouco, né, dessa diferença, né, o arrendatário é quem alugou e o arrendador é o dono do bem. Então, essa legislação, ela afeta principalmente o arrendatário. A gente está trabalhando principalmente no impacto relacionado ao arrendatário, que é quem alugou o bem, que vai receber o bem e terá o direito de uso desse imobilizado, né, desse bem imobilizado. Então, com o IFRS 16, do ponto de vista do arrendatário, agora a gente vai ter a contabilização do bem como ativo de direito de uso e o valor do arrendamento, ele vai ser um passivo de arrendamento, que vai ser lançado na contabilidade como passivo. Na DRE, antes, a gente reconhecia esse aluguel, né, esse leasing, como despesa de arrendamento. Agora não. Agora a gente reconhece como despesa com juros de arrendamento e a despesa com a depreciação pelo direito de uso. Então, a gente vai reconhecer diferente aí na DRE após o IFRS 16. Então, vamos para o principal, que é o nosso produto, né? Como que a gente fez essa entrega relacionada ao IFRS 16? Então, acessando gestão de estoque, compras e faturamento, né? No back-office, gestão de estoque, compras e faturamento, nós realizamos a implementação e o principal objetivo era possibilitar a contabilidade desse contrato, conforme a legislação que a gente acabou de citar, né? Com o registro dos ativos e dos encargos de direito, dos ativos de direito de uso, dos encargos financeiros e etc. Então, esse é o nosso principal objetivo. E aí, para essa gestão desse contrato de arrendamento mercantil, foi necessário nós criarmos um novo tipo de contrato no gestão de estoque, compras e faturamento. Então, a partir de agora, a gente tem um novo tipo de contrato, junto com ele, outras novas parametrizações, contabilidade, fórmulas, que vai te possibilitar a contabilidade correta desses valores, né? Tanto do ativo de direito de uso, quanto dos valores mensais relacionados ao pagamento e também aos encargos desse contrato. Então, já entrando, né, para o módulo de contrato. Então, inicialmente, nós vamos começar com a inclusão do contrato, e aí eu vou mostrar para vocês as principais diferenças desse contrato para um outro tipo de contrato. Hoje, no gestão de estoque, compras e faturamento, nós já tínhamos dois tipos de contrato.
três, né? O compras, o vendas e ambos, quando um contrato com o mesmo fornecedor envolve tanto uma compra quanto uma venda. Então, basicamente, a gente tinha contrato de compras e vendas. E a partir de agora, a gente inclui o contrato de arrendamento mercantil. E aí, junto com esse contrato, foi realizada várias inovações dentro do nosso contrato para que ele possibilite essa correta contabilização. Então, esse é o módulo de contrato. Acredito que vocês conheçam, né? Tenham conhecimento. Caso não tenha, no TDN a gente já tem uma explicação bem, né, explanada sobre o contrato do Núcleos. Então, o contrato ele já é um módulo antigo que o gestão de estoque já tem, e aí agora vem essa nova natureza que é o arrendamento. Eu vou passar primordialmente pelos itens que realmente tiveram impacto, que tiveram inovação, tá? Não vou entrar em detalhe do que é cada campo do contrato. Como eu disse, já é um módulo que existente no RM. Caso vocês tenham dúvida, sinta-se à vontade, acesse o TDN, né? Pode nos acionar também, que a gente vai respondendo essas dúvidas aí para vocês, tá? Então, eu vou incluir um contrato. O tipo de contrato é uma tabela já existente, então isso é de acordo com o negócio de vocês. O nome também é o contrato de vocês. Vou criar um contrato aqui com o número A005, fictício. O status também já é um campo existente. E aí aqui vem a primeira alteração, que é a natureza de contrato. Antes tínhamos venda, compras e ambos. A partir de agora, começa a aparecer o arrendamento mercantil, que é exatamente do que estamos falando. É bom enfatizar que nós estamos trabalhando apenas com arrendatário. Então, esse contrato é para empresas que é arrendatária de um bem, que precisa reconhecer esse bem. O contrato não permite o contrário, quando ele é arrendador. Até porque não teve nenhuma alteração relacionada ao arrendador nessa nova legislação, e o nosso principal objetivo era atender essa norma técnica. Então, a partir do momento que eu falo que é um contrato de arrendamento mercantil, eu vou ter a informação do arrendatário e a informação do arrendador. Como eu disse, o arrendatário somos nós, né, a empresa que está alocando, e o cliente vai ser um cliente fornecedor, dono do imóvel. Aí, meu cliente aqui é um fornecedor, dono de um terreno, que é o terreno que eu estou fazendo esse contrato de arrendamento mercantil. Os outros campos permanecem da mesma forma, não teve nenhuma alteração relacionada aos campos do contrato. E aí nós vamos para o primordial, que é o item, né? O item é o objeto de contrato, é o bem. Então, no nosso caso aqui, como eu disse, exemplo para vocês, é um terreno. Então, eu faço uma locação de um terreno por um, né, determinado período de tempo, e aí eu faço todo esse controle pelo item de contrato. Então, meu tipo de contrato vai ser periódico, né? Como eu disse, eu tenho um período de tempo que vai reger esse contrato. Um detalhe, como vocês podem ver, o contrato de arrendamento ele é só periódico e não periódico, não é possível fazer medição de contrato de arrendamento. A gente entende que o contrato ele tem periodicidade definida, né, no contrato sobre o pagamento. Então, o nosso contrato é do tipo periódico. O produto é o bem, né, o objeto de contrato. E aqui eu vou ter os valores relacionados ao contrato. Eu vou usar o valor fictício, tá? Vocês vão, né, de acordo aí com a necessidade de vocês, com o processo de vocês. Então, eu vou usar um valor fictício aqui relacionado ao arrendamento. Então, o valor do meu arrendamento aqui fictício é 15 milhões de reais. Então, eu estou alugando um bem por 15 milhões de reais e eu apliquei uma taxa de 0,95. Essa taxa é uma taxa definida pela empresa, pode ser regida pelo contrato, mas geralmente é uma taxa interna que a empresa determina de acordo com a sua posição no mercado financeiro. Ela é muito baseada sobre o crédito que a empresa tem, que a empresa conseguiria um empréstimo, por exemplo, no mercado financeiro. Então, a gente vai usar aqui uma taxa de 0,95. É bastante importante ressaltar que esse campo é uma taxa mensal. Então, caso você tenha no seu contrato firmado uma taxa anual,
Para você colocar nesse campo, você precisa dividir por 12, porque a nossa taxa de juros aqui é a taxa de juros mensal. Então, a nossa taxa de juros aqui é 0,95 ao mês. Então, informando a taxa de juros, eu vou informar também o meu prazo, né? Então, eu vou colocar aqui que eu tenho uma periodicidade mensal, a cada 30 dias eu tenho um faturamento, e esse contrato vai ser por 3 anos. Então, por 3 anos, eu vou reger esse contrato de arrendamento desse terreno. A partir do momento que eu coloco essas informações, então, a partir do momento que eu informo valor do arrendamento, taxa de juros, a periodicidade do meu contrato e a quantidade de faturamento, eu tenho cálculo do valor da parcela e o valor presente do bem. Essas informações são muito relevantes, né? São os principais valores a serem contabilizados, né? De acordo com a legislação. Então, em relação ao contrato como um todo. Então, eu calculei o valor da parcela, que é o valor do arrendamento dividido pelo prazo. Então, é o valor que eu vou pagar mensalmente para o arrendador, dono do imóvel. Eu tenho o valor presente do bem. O valor presente do bem, ele é calculado de acordo com a forma de valor presente de tabela price. Então, é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao prazo. Então, é a fórmula básica de valor presente, já que a gente já trabalha aí no mercado financeiro. Então, no item de contrato, nessa tela principal, essa foi a principal mudança. Vou colocar aqui uma data de início do meu contrato. E aí aqui vem a principal alteração relacionada a esse contrato. As parcelas, deixa eu só preencher os dados aqui, para não dar erro no faturamento. Esses outros campos aqui se mantêm do mesmo jeito, tá? Então, a gente continua trabalhando com faturamento de contrato por movimento, da mesma forma. Então, esses campos é para geração do faturamento, que nós vamos ver mais à frente. Não teve alteração. E aí, a principal alteração vem nessa tela, que é a tela de parcelas. Então, atualmente, no contrato periódico, a gente já tem, né, esse módulo de contratos no RM. Então, eu tenho uma quantidade, um valor que eu divido de uma determinada quantidade de parcelas. É bem parecido, mas eu não tenho esse detalhamento dos valores igual esse contrato de arrendamento mercantil. E no contrato periódico, a gente não tem a visibilidade dessas parcelas que serão geradas. Então, o usuário, né, o gestor de contrato vai lá e já gera todas as parcelas do contrato todo para ele conseguir visualizar esses faturamentos. Diferente do contrato de arrendamento mercantil. Porque no contrato de arrendamento mercantil, eu posso ter variações, reajustes no meio do contrato e que não faz sentido eu gerar todas as parcelas. Então, eu vou gerar parcelas de um período que já está firmado aquele valor, que não vai ter reajuste, etc. Então, o detalhamento das parcelas já fica visível no contrato para, né, toda conferência, contabilidade, etc. Então, aqui nas parcelas, o que a gente tem de informação relevante? O status, se aquilo já foi faturado ou não, a data, né, de faturamento dessa parcela, o valor da parcela, que é o valor fixo. Então, o arrendamento de 15 milhões gerou uma parcela de 416, 666 e 67. O valor presente da parcela, então eu pego os 416 mil, faço a fórmula de valor presente baseado no 0,95, como eu disse para vocês, a fórmula mensal, a taxa mensal. Então, eu calculo o valor presente a partir do valor da parcela, a amortização dos juros, que é a partir do saldo devedor, né? Então, a amortização dos juros é a partir do saldo devedor, que é calculado pelo valor presente, e a amortização da parcela relacionada ao valor presente também. Então, eu tenho todas as 36 parcelas, todos os valores devidamente calculados, né, como valor presente, amortização de juros e amortização da parcela e saldo devedor, das 36 parcelas que eu vou trabalhar durante esse contrato, certo? Então, essa é a primeira diferença, né, esse detalhamento das parcelas, que é muito relevante quando a gente está falando de contrato de arrendamento mercantil. Outra questão relevante quando a gente fala dessa contabilidade desse contrato é a definição se essas parcelas são a curto prazo ou a longo prazo. Então, eu tenho que classificar as minhas parcelas de curto e longo prazo.
Nós fizemos algumas conversas com alguns contadores e até mesmo nosso conhecimento que a gente tem aqui de outras entregas do produto, e a gente viu que essa questão de data, o período de curto prazo e o período de longo prazo, ele tem uma divergência de conceito, de interpretação desse conceito. Então, nós definimos que a gente colocaria essa data de fim de curto prazo no contrato para que cada contador possa usar conforme o seu entendimento. E aí a gente viu, nesse entendimento, a gente viu que existe dois entendimentos relacionados ao longo prazo. A gente viu que existe um entendimento de que o contrato é a curto prazo de hoje a 12 meses, e a gente viu o entendimento que o contrato é a curto prazo no ano corrente. Então, é um pouco diferente, né? Quando eu falo que o contrato é a curto prazo de hoje a 12 meses, se eu estou em março, por exemplo, o meu contrato ele é de curto prazo, de março de 2021 a fevereiro de 2022. Se eu falo que o ano corrente é curto prazo, eu estou falando que 2021 é curto prazo e 2022 é curto prazo, independente do mês que eu estou de 2021. Então, tem um conceito diferente quando a gente fala de data de fim de curto prazo, quando a gente fala de curto prazo e de longo prazo. Então, por isso, nós deixamos a data em aberto, né, para que o contador possa trabalhar de acordo com a necessidade dele. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai colocar que a data de fim de curto prazo é do início do contrato a 12 meses. Então, meu contrato iniciou dia 2 de janeiro, né? Eu coloquei lá o período dia 2 de janeiro. Então, o meu fim do meu contrato é 31 de 12 de 2021. Então, no meu entendimento, como contador, vamos dizer assim, o curto prazo é de hoje a 12 meses. Então, eu tenho um curto prazo de janeiro a dezembro de 2021. Quando eu preencho essa data, automaticamente o sistema vem aqui e classifica as minhas parcelas, que é outra informação importante que eu vou ter parcela a parcela. Então, as minhas 12 primeiras parcelas foram classificadas a curto prazo e as restantes, né, da 13ª em diante, mantém-se como longo prazo. A data de fim de curto prazo, ela é possível manipulação até que este contrato seja contabilizado. A partir do momento que eu gero a integração contábil desses valores dessas parcelas de curto prazo e de longo prazo para o gestão contábil, né, o nosso RM Saldos, a partir desse momento, essa data é bloqueada e eu não consigo mais alterá-la, a não ser pelo processo de reclassificação contábil, que nós vamos ver mais para frente. Então, preencheu a data, contabilizou, a data não é mais possível de alteração. Até que ela seja contabilizada, você pode alterar de acordo com a sua necessidade. É importante ressaltar que essa data ela é específica para a contabilidade, por isso que apenas a contabilidade trava a alteração dessa data. Então, o efeito principal dela será na contabilidade. Então, continuando aqui, né, nos dados do contrato, só vou preencher aqui para a gente não ter problemas na geração das obrigações. Então, relacionados aos dados do item, essas são as primeiras alterações relevantes que nós fizemos. Então, eu fiz um contrato, tenho um contrato de arrendamento mercantil, né, conforme o exemplo para vocês, de 15 milhões, de 36 parcelas, e eu preciso controlar o meu fluxo de caixa. Eu preciso saber quanto que eu vou gastar ao longo do tempo com esse contrato. Então, a partir daí, eu vou gerar a previsão financeira do contrato. A previsão financeira é uma funcionalidade já existente hoje no RM, então eu já tenho isso nos meus contratos, e a partir de agora ele também abrange o contrato de arrendamento mercantil. E a gente tem uma alteração importante quando a gente fala de contrato de arrendamento mercantil na previsão financeira, que é a parte do reajuste. Então, eu vou fazer a geração da previsão financeira a partir dos dados iniciais do contrato, e caso eu tenha algum reajuste, eu vou ter alteração nas minhas previsões financeiras. Então, isso é bem importante, porque eu vou conseguir atualizar os dados financeiros com o novo valor do contrato reajustado. Então, vou gerar aqui para vocês. Então, eu tenho o contrato, vou fazer a inclusão das previsões financeiras. A previsão financeira, geralmente, ela é não contábil. O que eu vou contabilizar é o lançamento em questão, né? Quando eu for fazer a baixa
desse pagamento. Estou gerando, né, os 36 lançamentos financeiros para gestão financeira, que é o nosso RM Fluxos. Então, finalizamos aqui a geração dos lançamentos financeiros. Vou acessar o item. O sistema já me dá uma mensagem que teve uma previsão financeira, então não consigo mais alterar nada relacionado a preço, a não ser pelo processo de reajuste. Então, o sistema já trava a alteração dos valores aqui relacionados ao preço. E aí, aqui agora, eu tenho o lançamento contábil, lançamento financeiro de previsão financeira. Então, ele gerou, lá no Gestão Financeira, todos os 36 lançamentos relacionados às minhas parcelas. E aí, lembrando que o lançamento financeiro ele é específico, né, para pagamento desse arrendamento. Então, no lançamento financeiro, eu não tenho um detalhamento dos valores como eu tenho na parcela. Então, o lançamento financeiro ele é basicamente gerado com o valor da minha parcela, que é R$ 416.666,67 Então, o sistema vai gerar meus 36 lançamentos com o valor fechado da parcela, com o valor final dessa parcela. Então, aqui ele fez a geração, né, como eu disse, das 36 parcelas, com o valor de cada, o valor original de cada parcela sendo o valor de R$ 416.666,67. Então, a geração dos lançamentos financeiros, né? Quem já faz o uso aí do contrato e já conhece essa funcionalidade, a gente sabe que ao faturar o contrato, a previsão financeira ela é excluída. Então, a partir do momento que eu vou, na medida que eu vou faturando esse contrato para efetivar o faturamento, né, o pagamento dele, eu vou limpando as previsões financeiras. Então, o sistema automaticamente já exclui a previsão financeira vinculada àquela parcela específica que está sendo faturada. Então, nesse momento aqui, eu tenho as 36 parcelas, porque eu ainda não faturei o contrato. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer um faturamento de contrato. Hoje nós temos duas possibilidades de faturar o contrato, né? A gente pode faturar o contrato pela visão do contrato, que aí eu faço o faturamento do contrato como um todo, e eu tenho a possibilidade de fazer o faturamento por lote, que eu crio um lote e determino exatamente o período que eu quero faturar. Quando se trata de arrendamento mercantil, o mais comum, né, o mais usual, é que seja um faturamento por lote, porque eu tenho um período determinado de parcelas que eu vou gerar. Geralmente se fatura mês a mês, ou se você já tem, né, um valor no seu fluxo de caixa definido, você já pode faturar a cada 6 meses. Isso fica a cargo do contrato. E aí vocês podem fazer de acordo com a regra de negócio de vocês. Mas, geralmente, se fatura mês a mês. Eu vou fazer um faturamento aqui de 6 meses mesmo, só para vocês verem essa geração desses movimentos diferentes. Então, eu vou colocar aqui que é do início do meu contrato, né, que é do início do ano, até o mês 6. Meu contrato é de arrendamento mercantil, é um contrato do tipo periódico. Lá eu marquei que a nota fiscal acompanha boleto, então aqui eu tenho que fazer a mesma marcação. O meu contrato é o 005. Então, eu preenchi os filtros obrigatórios, eu preenchi o opcional aqui, só para ele pegar exatamente o contrato que eu preciso. Eu tenho outros contatos na base, então eu preciso que ele pegue o contrato 5 que a gente acabou de criar. E o meu tipo de movimento para geração é 1271. Mais. Eu vou usar essa sem série aqui, só para a gente fazer a simulação, e o local de estoque vai ser 001. Esses outros filtros aqui de local de estoque, exemplo, isso é opcional, ele pode pegar da parametrização do tipo de movimento, não tem problema. Só estou preenchendo mesmo porque isso não influencia no nosso processo em questão e para a gente não ter nenhuma divergência de parametrização. Então, eu criei um filtro, um lote, perdão,
e aí eu vou faturar esse lote para que ele gere os movimentos, né, relacionados a especificamente esse período do contrato. Então, eu quero que ele gere 6 parcelas, né, relacionadas ao faturamento desse contrato. Esse processo de faturamento, ele é síncrono, então eu não preciso esperar ele terminar. Então, a gente vai ver aqui se ele está gerando os movimentos. Eu não preciso ficar na tela, como é a previsão financeira, né, que eu preciso ali esperar o processo na tela. Então, ele pode ser executado, ele é executado em segundo plano. A gente pode ir para o movimento, até então ele não gerou nenhum movimento. Caso ele tenha erro, vai ser apresentado nessa tela e também no cockpit, né, que é onde a gente gerencia os serviços que estão sendo executados. Até então ele não deu nenhuma mensagem, então ele está fazendo a geração do movimento. Ele já gerou um movimento aqui para vocês. Eu não vou aguardar a geração de todos, ele continua executando o processo. Como ele já gerou o primeiro aqui, eu vou mostrar para vocês os dados, né, relacionados a essa parcela específica que ele gerou. Então, eu tenho a parcela, né, gerada a 416.667,67, que é o valor, né, da minha parcela mensal. Essa parcela especificamente ela é de janeiro. A data de emissão é sempre a data da geração do movimento, então é a data de hoje. Existe uma parametrização no contrato que eu posso trazer a data específica do contrato para a data de entrada ou data de competência. Então, isso é parametrização, no meu caso aqui não está parametrizado, mas é uma parametrização já existente no contrato que você pode trazer a data específica do vencimento para essas datas de emissão. Então, eu fiz um contrato, né, para esse fornecedor, um movimento, perdão, um faturamento para esse fornecedor, no valor total de 416.666,67. Dentro desse item de contrato, eu tenho um item, né, que é o terreno, e aí eu tenho um novo campo dentro desse item, que é os juros, que é exatamente os juros aplicado no faturamento desse mês. Por que eu preciso desses juros? O CPC 06 exige que eu faça uma contabilização dos encargos mensais a apropriar. Então, eu preciso contabilizar mensalmente esse encargo. Então, a gente, né, colocou esse valor no item de movimento, que é o valor que vai ser faturado mensalmente, e possibilitou a contabilização desse valor. Então, nesse nosso primeiro exemplo, né, nossa primeira parcela, tinha uma amortização de juros de 120.210,07, e eu gerei aqui a parcela, os juros, né, a contabilidade, de acordo com o que foi exigido pelo CPC 06. Então, eu coloco como crédito o passivo circulante de encargos a apropriar e como débito o circulante, o caixa, né, de resultado, a conta de resultado, que é a despesa com juros. Então, eu faço essa contabilização para esse ajuste de contabilidade. Então, mensalmente, eu preciso fazer a contabilidade desse mês. Como eu disse para vocês, ele vai gerar mais de um movimento aqui. Esse primeiro movimento, os juros foi de 120.210,07, o próximo vai ser de 117 mil, e, consequentemente, de acordo com a parcela exatamente daquele mês. Então, de fevereiro, né, de março, que é o meu segundo mês de pagamento, os juros vai ter um valor diferente, e aí, consequentemente, ele vai reduzindo. Vou mostrar para vocês. Então, no primeiro movimento, os juros era 120.210,07. Abrir o cliente fornecedor sem querer. Então, aqui no item, eu tenho a taxa de juros, que é 117.393,73. Nós tivemos uma pergunta no chat sobre essa taxa de juros, e aí eu vou responder online aqui com vocês, fora do chat. Foi perguntado como que é feito, né, o cálculo dessa taxa de juros, desses juros, perdão.
se os juros é calculado pela data da parcela ou a data do vencimento. Os juros, ele é calculado pelo saldo devedor, naquele momento, dividido pelo valor presente total do bem, multiplicado pela taxa de juros. Então, o que eu faço? Eu tenho um valor presente aqui no meu bem, né? Nesse nosso exemplo aqui, ele é 12.653. Deixa eu abrir aqui que a gente visualiza, fica mais fácil. Então, aqui nas minhas parcelas, a primeira parcela, por exemplo, né? Eu tenho um saldo devedor de 12.653.691,46. Então, eu pego este valor, né, que é o valor do meu valor presente, divido pelo valor presente do total do contrato e multiplico pela fórmula, pela taxa de juros. Como eu disse, a taxa é mensal. Então, eu vou multiplicar pelo 0,95. Nesse exemplo, né, do primeiro mês, vamos dizer assim, a gente tem o mesmo valor. Então, eu simplesmente vou multiplicar por 0,95. Então, os juros, ele é 0,95 do meu saldo devedor como todo, porque eu tenho a mesma parcela. Quando a gente passa, por exemplo, para a segunda parcela, o valor do o saldo devedor é outro. Então, eu tenho um valor menor, né, relacionado a esse saldo devedor. Então, o cálculo é o saldo devedor dividido pelo valor presente vezes o 0,95, que é a minha taxa que eu estou aplicando. Então, o cálculo dos juros, a regra do cálculo é assim. Caso vocês tenham alguma dúvida, está lá no TDN também, né? Se vocês encontrarem alguma divergência de interpretação, fique à vontade de nos informar, né? Eu acho que todo o entendimento de vocês relacionados à legislação é para agregar mais valor ainda ao nosso produto. Então, caso vocês tenham algum cálculo diferente, que, né, não seja dessa forma, nos informe. Pelo que a gente estudou e o que a gente viu relacionados aos contratos dos nossos clientes que nós estávamos acompanhando, a regra de cálculo era a partir do saldo devedor. Então, seguindo aqui. Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem um movimento gerado, os juros é carregado para o movimento, para que eu possa fazer essa contabilidade, porque existe essa necessidade de contabilizar tanto no passivo circulante quanto na conta de resultado esse valor desses juros, dessa despesa com juros, né, desse juros mensalmente. Então, o movimento foi gerado. A partir desse movimento, é gerado um lançamento financeiro. Então, esse lançamento financeiro, ele já é um lançamento a pagar, não é mais uma previsão. E existe a necessidade também de fazer a contabilidade desse lançamento. Mas já é alguma contabilidade já usual, né, no sistema, que é a da baixa do lançamento financeiro. E aí existe uma regra específica, quando a gente fala do IFRS 16, que é quando for contabilizada a baixa, debitar no passivo e creditar na conta caixa. Então, é uma regra específica do CPC 06, mas que você vai usar uma funcionalidade já existente no sistema hoje, que é a contabilidade pela baixa do lançamento financeiro. Então, não temos novidades de implementação, só trouxe mesmo a título de informação que essa contabilidade ela é necessária também. Então, só vou mostrar para vocês aqui em relação à previsão, para a gente fechar essa parte do financeiro, que a partir do momento que eu faço o faturamento, a previsão tem que ser excluída. Então, aqui agora eu já tenho as previsões financeiras a partir de julho, não tenho mais as previsões anteriores, né, que é de janeiro a junho, porque a gente já gerou essas parcelas aí relacionadas a essas previsões. Então, agora aqui eu não tenho mais todos os lançamentos. Então, ok. Fechamos um contrato, alugamos um terreno, determinamos o valor do arrendamento, o valor da parcela, a taxa de juros, o prazo, a quantidade de faturamento, né, quanto tempo que vai reger esse contrato. Fiz a minha correta parte lá financeira do que eu vou
né, inicialmente nesse contrato, gerar de previsão financeira também no faturamento, o que eu vou faturar inicialmente. Aí agora vem a parte principal, né? Que é o core, vamos dizer assim, o coração da norma contábil, que é a contabilidade. Então, eu vou contabilizar esse contrato a partir desses valores que eu defini. Então, foi implementado um processo de contabilização do contrato. Eu tenho, no contrato, tem 3 tipos de contabilização. Eu tenho a contabilização na inclusão da contabilidade, né, que é a contabilização inicial dessa contabilidade. Eu tenho uma contabilização quando eu reclassifico, que é o que eu citei para vocês, que a gente transfere o longo prazo para o curto prazo. E eu tenho a contabilização quando eu faço reajuste de preço. Então, eu tenho 3 contabilidades referentes a um contrato de arrendamento mercantil. Então, nós vamos iniciar aqui pela inclusão, né, que é a possibilidade de incluir a contabilidade inicial desse contrato. Então, quando eu faço a implantação do contrato no sistema, eu tenho uma primeira contabilidade, que é o início de tudo, né, o início daquele contrato. Então, eu vou contabilizar esse contrato. E aí, perdão, mais um detalhe em relação a essa questão da contabilidade, né? O CPC 06, ele determina exatamente como que deve ser contabilizado. Então, eu vou contabilizar como ativo não circulante o ativo de direito de uso, né, no débito. Ainda no débito, eu contabilizo os encargos no passivo circulante e os encargos no passivo não circulante, que é o longo e o curto prazo. E no crédito, eu faço a contabilização do passivo de arrendamento a curto prazo e o passivo de arrendamento a longo prazo. Então, coloco no passivo circulante e no passivo não circulante. Então, fiz a inclusão dessa contabilidade, como eu disse, né, nesse primeiro momento da inclusão do contrato, que é a implantação do contrato. Então, agora eu tenho uma abinha aqui de contabilidade, que vai trazer as minhas contabilizações. Como a gente pode ter mais de uma contabilidade, a primeira tela que você vai ver é uma lista. Então, né, nessa tela aqui pode ter inúmeras contabilidades. A de inclusão ela vai ser única, então eu só faço o processo de inclusão de contabilidade no início do contrato, que é os dados iniciais do contrato, e faço a contabilidade desses valores. Como eu disse para vocês, o CPC 06 ele rege exatamente como que eu tenho que contabilizar, né, esses contratos, tanto o ativo de direito de uso, como os encargos e o passivo de arrendamento. Então, nós tivemos a necessidade de fazer algumas alterações no evento contábil e nas funções de fórmula. A primeira alteração agora existe um tipo de evento contábil específico para o contrato de arrendamento mercantil. Por que isso se faz necessário? Os lugares que eu vou buscar débito, vou buscar crédito, vou aplicar, né, buscar as contas e aplicar as contas de débito e crédito são diferentes do movimento. Então, a partir de agora, a gente tem um evento contábil específico para o contrato de arrendamento. Basicamente, ele segue a mesma estrutura, né, do evento contábil de movimento, a não ser que mude esses contextos mesmo de buscar valores e buscar contas, porque é específico do contrato. Então, a gente está falando dos encargos de ativo, da contabilização de ativo de direito de uso, que é o valor presente, os encargos a curto prazo e os encargos a longo prazo. E no crédito, o valor do contrato total, que é o passivo de arrendamento, a curto prazo e a longo prazo. Eu coloquei uma conta fictícia, né? Coloquei para informar a conta, mas acredito que vocês tenham conhecimento do evento contábil, então você pode buscar a conta, eu posso não só informar a conta, mas buscar ela de outros lugares relacionados ao contrato, tá? Então, informações do contrato, produto, tabela de classificação, eu consigo buscar o evento contábil default lá. No meu caso, eu vou colocar mesmo uma conta contábil default, para não buscar default de nenhum lugar, não é o intuito a gente, né, mostrar o evento contábil. O intuito principal aqui é a gente mostrar a fórmula. Então, eu preciso contabilizar, né, nesse meu item de evento aqui, o meu valor presente, que é exatamente o valor de ativo de direito de uso, que é o valor que vai ser contabilizado como direito de uso.
Então, nós criamos uma nova função, que é a soma ITM parcela. Ela vai ser usada em inúmeras partes dessa contabilidade, né, desse contrato, porque ela soma o valor de todas as parcelas. Então, nesse exemplo, eu estou somando o valor de todas as parcelas do valor presente. Então, eu estou pegando o valor presente do contrato todo, esse T aí quer dizer todas as parcelas. Então, eu estou pegando todas as parcelas e somando o valor presente, exatamente aquela coluna de valor presente. Essa é a primeira função. Essa função somente em parcela, como eu disse, a gente vai ver ela em outros lugares, mudando apenas o campo que eu vou somar. E também se ele é curto, longo prazo, ou se eu vou pegar todos. Então, no caso do ativo de direito de uso, eu quero o valor presente de todas as parcelas. Quando a gente já vai para os juros, né, que é os encargos que eu tenho que contabilizar, eu já falo que eu tenho que contabilizar em uma conta os de curto prazo, em outra conta os de longo prazo. Então, aqui eu já tenho um campo diferente e a minha variável C já é diferente. Eu tenho a mesma função, soma tab TM parcela. Como eu disse, ela soma o valor de um campo de todas as parcelas. Aí agora eu quero o campo amortização juros e eu quero o C, curto prazo. Então eu quero a soma da amortização de juros de todas as parcelas a curto prazo. Nesse exemplo nosso aqui, o nosso curto prazo são 1 ano. Então são as 12 primeiras parcelas. Então ele vai somar as 12 primeiras parcelas para fazer essa contabilização. Então as 12 primeiras parcelas serão a curto prazo. Então, dando continuidade aqui, eu pego o próximo item de evento, que é o meu longo prazo. E aí eu tenho a mesma função, o mesmo campo, só que agora a variável L, que é longo prazo. Então, eu vou somar os juros de todas as parcelas a longo prazo. Da mesma forma, o valor dos encargos, o valor total do contrato, então eu tenho a mesma função, mudando com o campo, que agora eu quero o valor da parcela, e eu quero o valor da parcela a curto prazo e a longo prazo. Então, muda agora o campo que eu vou somar. Então, eu fiz a contabilidade baseada nesse evento, né, conforme descrito no CPC 06. Então, eu trago essa contabilidade integrada ao gestão contábil, né, que é o RM Saldos. Então, eu faço essa contabilidade integrada ao gestão contábil. Então, aqui no nosso exemplo, eu fiz a contabilidade do meu ativo de direito de uso, meu juros a longo prazo, meus juros a curto prazo, e aqui o valor de todas as parcelas a curto prazo e o valor de todas as parcelas a longo prazo. Então, essa é a contabilização da implantação de contábil. Então, feito essa contabilidade, né, que é a inclusão do contrato, a principal, eu vou mostrar para vocês a reclassificação financeira. O que é a reclassificação financeira? Como eu disse para vocês, alguns contadores entendem que o curto prazo é de hoje a 12 meses. Então, lá na minha inclusão do contrato, no dia 2 de janeiro, eu falei que de janeiro a dezembro era curto prazo. Estou chegando no final do mês, eu preciso reclassificar a próxima parcela, que no nosso caso aqui é a parcela de janeiro de 2021. Então, eu vou abranger um mês a mais no meu curto prazo, porque eu já faturei janeiro e etc. E agora eu vou passar a parcela de fevereiro, né, do ano que vem, janeiro do ano que venceria em fevereiro, para curto prazo, porque a partir de fevereiro ela passa a ser curto prazo. Então, eu tenho um processo de reclassificação contábil. Então, eu faço uma reclassificação contábil desse contrato, e aí, né, seleciono o contrato, eu posso fazer para mais de um contrato, né? Essa possibilidade de fazer para mais de um contrato possibilita que você reclassifica todos ao mesmo tempo. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou reclassificar apenas um mês, porque eu entendo que é de hoje a 12, então eu vou reclassificar só o mês de fevereiro do ano que vem, né, que é a parcela que vence em fevereiro. E eu informo, primeiro parâmetro, utilizar último dia do mês como data de fim de curto prazo. O que seria isso? Por exemplo, eu fiz meu contrato, eu coloquei o fim do curto prazo dia 31 do 12.
Tudo bem, 31/12 mais 1 vai dar 31 de janeiro. Mas vamos supor que eu esteja em janeiro reclassificando fevereiro. Então, não existe 31 em fevereiro. Então, eu peço para ele utilizar o último dia do mês, que é o dia 28 de fevereiro. Se não for o último dia, ele vai pegar exatamente um mês após a data fim de curto prazo que está definida no contrato. No nosso exemplo, 31/12. Mas pode ser que seu contrato esteja com outra data. Então, caso você esteja nesse tipo de mês, né, que você precisa contar esse último dia do mês, esse parâmetro pode ser marcado. E eu vou definir também a data que eu vou contabilizar essa reclassificação. Porque lá no gestão contábil, eu preciso transferir os valores de longo prazo para curto prazo exatamente dessa parcela. Então, eu preciso que essa parcela de janeiro, né, que vence em fevereiro, venha de longo prazo para o curto. Então, eu preciso fazer a contabilidade inversa para trazer esses valores para a conta de curto prazo. Então, eu vou definir aqui a minha contabilidade seria dia 1 de fevereiro de 2022, de 2021, né, perdão, que eu estou fazendo essa contabilidade para mudar fevereiro. Esse processo aqui de gerar log, ele, se você selecionar ele e executar, ele vai te gerar um TXT, eu vou mostrar no final, porque ele também gera quando eu contabilizo, mas ele não vai contabilizar, ele não vai alterar as parcelas do contrato, ele não vai gerar os lançamentos contábeis no gestão contábil. Ele só vai te mostrar o que vai virar de curto para longo prazo. Então, é uma simulação da reclassificação. Eu não vou gerar somente, eu vou avançar. O processo de avançar também gera o log, além de contabilizar, ele também gera o log, aí eu mostro para vocês o log que ele geraria se a gente tivesse selecionado aquela opção. Então, o log ele é basicamente isso. Então, ele vai trazer para mim qual que era a data, qual data que ele passou a ser, né? Então, a data de fim de curto prazo era 31/12, ela passou a ser 31/1, que eu reclassifiquei exatamente um mês. Ele pegou essa parcela, que é a parcela de janeiro, e reclassificou ela. Então, o valor da parcela era esse, dos juros esse, e o valor da amortização da parcela o de baixo, 328.950. Então, eu vou fechar a reclassificação e mostrar para vocês aqui no contrato como que isso ficou. Perdão, deixa eu mostrar a parcela primeiro. Então, aqui, a data de fim de curto prazo foi alterada, agora ela é 31/1 de 2022, e a parcela referente ao mês de janeiro, né, ela passa a ser curto prazo e passa a ser considerada na conta de curto prazo na contabilidade. Então, automaticamente, quando eu faço o processo de reclassificação, ele já chama a contabilização dessas parcelas. Isso é muito importante, né, para que eu não tenha furos na minha contabilidade. Então, a partir do momento que uma parcela passou de ser de curto prazo para longo prazo, ela passa para a contabilidade. Então, eu fiz a contabilidade aqui, transferindo, né, o débito e o crédito de acordo com o longo prazo, o longo prazo para o curto prazo, tanto o valor dos juros quanto o valor da parcela. Então, tanto os encargos a apropriar quanto os juros, né, a amortização dos juros, eu faço essa inversão de valores transferindo do longo para o curto prazo. Como eu disse para vocês, essa reclassificação ela pode ser mensal, né, no nosso contexto de contabilidade, por exemplo. Então, todo mês eu vou reclassificar, então eu vou ter inúmeras contabilidades dessas transferências. Então, o sistema vai me gerar uma lista aqui de reclassificações das parcelas a cada mês que eu vou reclassificando, de acordo com a necessidade da sua empresa, de acordo com essa transferência de longo para curto prazo. Então, essa é a parte de reclassificação contábil. Outra questão importante, né, que nós tivemos a alteração, é o reajuste de contrato.
Então, nós implementamos a contabilidade do reajuste. O reajuste, ele já existe, então, não mudamos nada relacionado ao reajuste, então ele vai trabalhar da mesma forma como o contrato periódico hoje funciona. A gente tem já uma função de forma específica, né, para esse tipo de reajuste. Perdão, peguei a forma errada. Então, eu tenho uma função específica, né, que é a função IUR, que é de reajuste de contrato. Então, eu estou falando aqui que eu vou reajustar a partir de 2022. Então, a partir do ano de 2022, o valor do meu contrato será outro, né? Um ano depois do meu contrato. Eu vou reajustar pelo IGPM, que é a minha moeda, meu índice, né, de reajuste, perdão. Vou reajustar por 12 meses. Essa função já é conhecida por vocês, é o de reajuste de contrato. Caso vocês tenham dúvida também, a explicação dela está no TTN em relação à criação da função de forma. Então, deixa eu só cancelar aqui para testar. Então, criada a função de forma, como eu disse para vocês, a gente tem o início, né, do reajuste, quantos meses eu vou reajustar e a execução dessa contabilidade. Desse reajuste, perdão. Perdão, eu esqueci de colocar a moeda lá no contrato. A mensagem foi só um aviso, tá? Que eu não informei o índice de reajuste do contrato. Eu preciso informar esse índice no contrato. Então, eu vim aqui no meu processo, vou reajustar o preço, usando a minha função, minha fórmula, perdão. Vou executar esse reajuste. O índice, ele é pré-cadastrado, né? Então, eu tenho o índice cadastrado, eu tenho a cotação dele cadastrada. No nosso caso aqui, a gente cadastrou um número fictício, no determinado período de tempo, mas aí vai acontecer conforme a necessidade de vocês. Como eu disse, o cálculo do reajuste não teve diferença, então continua o mesmo cálculo do reajuste que o núcleo já faz hoje, quando a gente fala de contratos periódicos. Então, a gente não teve nenhuma mudança em relação a esse reajuste. Então, tivemos sucesso, reajustou o nosso contrato. Vou mostrar para vocês o impacto desse reajuste no contrato de arrendamento mercantil. Então, primeira questão, né? Ele atualiza todos os valores a partir, né, da minha taxa que eu apliquei. Então, agora o valor do meu contrato não é mais 15 milhões, é 22 milhões. GPM ano passado teve uma alta muito grande, né? Então a gente colocou os índices bem parecidos com o de 2020, perdão. Mas foi mesmo uma simulação, né? Que a gente não sabe como vai ser 2021, mas foi mesmo uma simulação relacionado ao IGPM. Então, ele atualiza o valor total, atualiza o valor da parcela e o valor presente do bem. A partir disso, ele também atualiza o valor. Peraí, não atualiza o valor da parcela. Perdão. Ele atualiza o valor das parcelas a partir da data, né? No nosso caso aqui, a gente fez o reajuste a partir de 1 de 2022. Então, a partir de 1 de 2022, a parcela sai de 416 mil para 705 mil. Então, a parcela mudou de valor. E também ele faz a alteração no lançamento financeiro. Então, o lançamento financeiro a partir de 2022 não é mais 416 mil. A previsão financeira é 705.264, conforme o novo reajuste.
Isso é uma novidade, a gente não tem esse reajuste de financeiro no contrato periódico, então é outra inovação que a gente trouxe aí para o nosso contrato, que é a atualização da previsão financeira a partir do reajuste. Então, é mais uma melhoria aí relacionada ao contrato, né, como um todo, que a gente trouxe quando a gente fala de contrato de arrendamento mercantil. Vou mostrar aqui para vocês. Essa tela demora um pouquinho para carregar, porque como é outro produto, ele tem que ir lá no outro produto e buscar esses dados. Então, aqui a gente tinha as parcelas de 416, então a partir de 2022, ela passa a ser 705 mil. Então, lá no meu fluxo de caixa, esse reajuste já previsto para 2022 já foi aplicado nas minhas previsões financeiras a partir de então. E aí também é bastante relevante, né? Ou mais relevante, é a contabilidade desse reajuste. Então, da mesma forma que eu aumentei todos os valores do meu contrato, eu tenho que falar para a contabilidade que esse contrato teve um aumento, né? E que o valor não é mais 15 milhões, então eu tenho que agregar essa diferença relacionada ao reajuste. Para o reajuste, da mesma forma, foram criadas funções de formas que pegam exatamente esse valor. Então, você não vai ter que ficar calculando na mão. A função de fórmula, ela consegue recuperar o valor antigo com o valor novo e trazer para você os valores reajustados. Então, ele consegue pegar essa diferença, né, a partir da função de fórmula, e a outra função é exatamente para o reajuste. Então, ele pega o valor do valor presente, por exemplo, das parcelas reajustadas e soma e traz a diferença para que você possa contabilizar corretamente, né, no gestão contábil, essa diferença desses valores. E aí a gente aplica essa função da mesma forma da reclassificação, a gente aplica essa função para todos os itens, né? Tanto o valor presente quanto o valor da parcela, a gente consegue fazer essa diferença de valores e trazer para a contabilidade. Certo. Beleza, Edilane. Você contabilizou o contrato, contabilizou a reclassificação, contabilizou o reajuste. De onde que você tirou esses eventos contábeis? Então, foi criado, né, um parâmetro de contabilidade na parte de gestão de contratos. Então, eu estou acessando os parâmetros, né, do RM. Então, dentro do contratos, eu tenho uma nova etapa chamada contabilidade. E dentro dela, eu defino se eu vou ter contabilidade, se ela vai ser dita ou mostra e se ela vai ser obrigatória. Importante ressaltar, esses 3 parâmetros é para o contrato inteiro. Não tem como eu falar que a inclusão é obrigatória e o reajuste não, porque senão eu gero um furo na contabilidade. Então, a partir do momento que uma é obrigatória, tudo é obrigatório. A partir do momento que uma não é obrigatória, nenhuma é obrigatória. A partir do momento que eu falo que eu não vou usar para nada, nem para inclusão, nem para reajuste, nem para reclassificação. Então, esses 3 parâmetros, eles são do contrato de arrendamento mercantil, não é por contabilidade. Então, eu defino o evento da inclusão de contrato, né, que é o item de contrato, eu defino o evento da reclassificação, eu defino o evento do reajuste. Os eventos foram pré-cadastrados, né, com as funções de fórmula específicas que nós criamos para esse tipo de contrato e definidos nos parâmetros para que ele possa fazer aquela contabilidade automática, tanto da reclassificação quanto do reajuste, porque a contabilização é automática. Caso ocorra erro na contabilidade e o evento contábil não feche os valores, todo o processo é estornado. Eu não faço metade do processo. Então, se deu erro na contabilidade, eu vou dar rollback em tudo, você precisa corrigir sua contabilidade para a gente fazer o processo corretamente. Uma dúvida que surgiu aí no chat. Já vou passar para vocês, que eu já estou aqui nos parâmetros. Sobre a data, né? Os meus contratos foram gerados todos com data dia 26/1. A data de emissão será sempre a data da inclusão do movimento. Então, eu não mudo. Então, a minha data de emissão do movimento vai ser, sim, 26/1 de 2021. Mas eu posso trazer a data, ou a data de vencimento, né, no nosso caso, janeiro, fevereiro, março, para uma data de faturamento do contrato. Então, eu posso trazer, por exemplo, para uma data extra, para uma data de entrega, para uma data de entrada e saída. Então, eu consigo copiar aquela data de vencimento para uma dessas datas, né, de extra do movimento de entrada e de saída. E, a partir dela, fazer a contabilização e o lançamento financeiro.
E aí, por exemplo, o tipo de movimento, né, no nosso caso a gente está usando um 271, ele deveria estar parametrizado para o financeiro buscar dessa data, para a contabilidade buscar dessa data. Isso vai da regra de negócio de vocês. Então, isso é uma parametrização específica da regra de negócio de vocês. Cada cliente pode usar uma data, isso não vai ter influência sobre o processo. Vocês podem usar a data que vocês quiserem, certo? Desde que, né, esteja corretamente o processo geral financeiro e a contabilidade. Então, sobre a data do movimento é essa. E aí, consequentemente, o financeiro e a contabilidade também podem seguir essa mesma data. Sobre a data da contabilidade ela busca a data do movimento. Então, a data do movimento tem que copiar dessa para que ele consiga exatamente contabilizar na data exata dos encargos. Caso vocês tenham dúvida também, isso é questão mesmo do núcleo como um todo, né? Não é específico do arrendamento mercantil, isso já é usado no contrato periódico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o TDN e também nosso suporte, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada ao processo de contabilidade de movimento, com essas datas. Certo? Então, voltando ao contrato aqui, só para finalizar. Então, essas foram as nossas principais entregas, né? Então, a gente fez alteração no contrato, alteração no item, a inclusão das parcelas, que não existia, com todo o seu detalhamento, a classificação contábil das parcelas, a geração de previsão financeira, os dados de juros no movimento gerado, a integração contábil, né, dos valores do contrato, tanto de contabilidade quanto de reclassificação, tanto do reajuste. E aí, junto, né, com essa parte contábil, a gente tem a questão da exclusão e do estorno da contabilidade. Então, a gente também tem os processos de exclusão, estorno e solicitar a exclusão de toda operação contábil. Qual que é a diferença dos três? A exclusão de contabilidade, ela é permitida quando a sua contabilidade ainda não foi integralizada ao lote 0 no gestão contábil. Então, se você está com a contabilidade no lote N, você pode excluir. Se você já integralizou, você precisa estornar essa contabilidade. Então, ela vai manter-se no gestão contábil, tanto a inclusão quanto o estorno. Ah, mas eu quero limpar tudo. Então, você tem que rodar o processo de solicitar a exclusão de toda operação contábil. O solicitar a exclusão de toda operação contábil, ele só é possível após realizar o estorno da contabilidade. Então, contabilizei, integralizei o lote 0, estornei, eu posso fazer a solicitação. Eu vou solicitar para que a gestão do contrato, né, gestão contábil, perdão, contador, me permita ou não liberar essa contabilidade. Existem várias regras contábeis, né, para que isso possa ou não ser liberado, limpado. Então, essa atividade está na mão do contador. Então, no contrato, você só solicita. E aí, o contador vai lá e aprova ou não aquela tarefa de solicitação que você realizou. E aí, uma novidade que a gente tem aqui no contrato é a parte de liberar contabilidade do item de contrato. Como eu disse para vocês, a gente tem duas possibilidades: excluir ou estornar. Quando eu excluo? Quando não está integralizado. Quando eu estorno? Quando está integralizado. Nossa, mas como que eu vou saber se meu contrato está ou não integralizado ao lote 0? Vou ter que ir lá no gestão contábil? E aí a gente criou essa questão do liberar contabilidade para gerar essa facilidade para vocês. Então, se você vem aqui no liberar contabilidade, eu vou fazer esse processo, né, por ele ser novo. A exclusão e o estorno é a mesma funcionalidade da exclusão e o estorno do movimento. Então, eu vou mostrar para vocês essa parte de liberar contabilidade. Então, o que a liberação de contabilidade faz? Ela acessa contabilidade por contabilidade do seu contrato, e aí você pode selecionar, né, qual você deseja excluir. No nosso caso, que a gente vai excluir todas, porque elas são obrigatórias. A gente vai excluir todas, e aí o sistema vai nos saldos e vai olhar. Tá integralizado? Não, então exclui. Está integralizado? Tá, então estorna. O próprio sistema já vai olhar isso para vocês. Ele não vai não vai exigir que você verifique lá se ele está integralizado ou não. Então, quando você executa a liberação da contabilidade, o sistema faz o que o usuário faria. Acessa o gestão contábil, vê se ele está integralizado ou não. Se está, ele exclui. Se não está, ele estorna. No nosso caso aqui, ele vai excluir, né? A gente não fez nenhuma integração ao lote 0 no gestão contábil, então, no nosso caso aqui, ele vai fazer a exclusão.
Eu vim aqui e liberei, né, a contabilidade. Se eu acessar o meu contrato, acessar o meu item, que é meu objeto de contrato, eu não tenho mais nenhuma contabilidade relacionada ao contrato, porque ela foi toda excluída. Então, o processo de liberar a contabilidade exclui os lançamentos contábeis do RM Saltos. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, essa parte, né, das entregas. A gente não parou por aí, né? A gente tem muitas coisas ainda para entregar, para estudar. A primeira entrega que está, né, na nossa fila, vamos dizer assim, de entregas, é a integração com o Bono. Então, a gente vai fazer a integração desse bem, desse contrato com gestão patrimonial, né, para que possa ser feita essa toda essa parte de depreciação do bem, etc., né? Porque agora o bem ele é considerado como seu ativo, como ativo de direito de uso, então a gente precisa fazer essa depreciação. Então, essa é a próxima implementação que está na nossa esteira, vamos dizer assim, e o nosso intuito é cada vez mais melhorar, né? Tanto esse contrato, como a gestão de contratos como um todo dentro do RM. Então, nós ficamos abertos a melhorias. Não sei se todos vocês conhecem, mas nós já temos a Central Colaborativa, né, que é um espaço de vocês, para vocês registrarem todas as melhorias que vocês consideram relevantes, todas as inovações que vocês entendem como importantes para o produto. Então, acesse a Central Colaborativa do RM, não só o nosso produto, mas vários outros produtos já estão na Central Colaborativa. Então, acessem, dê sugestões, votem nas questões que já estão lá. É muito importante para a gente entender o peso daquela inovação para vocês, né? O valor que aquela inovação traz para vocês. Então, é bastante importante vocês também rever de outros clientes, ver se é importante para vocês, comentar, votar, para a gente conhecer, né, cada vez mais o negócio de vocês, conhecer mais o cenário de vocês e, principalmente, trazer valor ao produto para que possa melhorar o dia a dia e atender às expectativas de negócio de nossos clientes. A Alessandra mandou no chat o link do TDN relacionado ao contrato de arrendamento mercantil. Então, caso vocês tenham dúvida, né, tudo que eu falei lá está detalhado no TDN. Então, todos os detalhes relacionados ao IFRS 16. O que não é relacionado ao CPC 06, né, que eu fui falando para vocês, isso já é do sistema, isso já é do produto. Tem o TDN do produto, então a gente já tem um TDN específico que fala de todas as funcionalidades que o produto tem hoje, e, além dele, a gente tem um documento específico das novidades relacionadas ao contrato de arrendamento mercantil. Então, fique à vontade também para acessarem o TDN, sugerir melhorias nele também. A gente cria essas documentações para facilitar, né, para vocês o entendimento da entrega e etc. Então, fique à vontade também para opinar sobre eles. Eu coloquei no chat o link da Central Colaborativa do estoque, mas como eu disse para vocês, se vocês entrarem lá na página da Central Colaborativa principal, vocês vão ver que todos os produtos já estão disponíveis lá para vocês sugerirem melhorias. Mas eu mandei específico do estoque, né, que é o que a gente está falando do contrato, mas fique à vontade também para sugerir em todos os âmbitos, tá? Tanto nos outros produtos também. Como eu disse, a participação de vocês é muito importante na nossa Central Colaborativa. Já eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada por participar do nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado da implementação, espero que agregue valor, né, no negócio de vocês, no dia a dia de vocês, que facilitem essa gestão desse contrato de arrendamento mercantil. Nós estamos aqui à disposição para exatamente ouvir vocês, para trazer inovações, né, que façam, que agreguem valor ao trabalho do dia a dia de vocês, que gerem valor ao negócio em geral. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada por todos os comentários, pelas dúvidas, e fiquem ligados que sempre a gente tem webinars de entregas relacionadas,
sobre esse assunto, nós vamos, como eu disse, nós estamos continuando, né, implementações relacionadas ao contrato de arrendamento mercantil. Então, tem mais inovações, tem mais coisas que nós estamos estudando, que foram levantadas pelos nossos clientes piloto. Então, fiquem à vontade também para sugerir essas inovações. Tá? Muito obrigada pela participação de todos vocês.